Santo nesses últimos tempos. Por quê, pastor? Porque entendemos que é o último momento de nós aqui na terra. E veio o momento do Pai, veio o momento do Filho, e estamos vivendo agora o momento do Espírito Santo. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai vos guiar. É o Consolador. Então, é importante o cristão ser cheio do Espírito Santo. É importante o cristão ter o Espírito Santo. Entender sobre o Espírito Santo. Esse mês eu estava estudando sobre o livro de Atos. E o Espírito Santo de Deus, Deus falou muito comigo sobre esse estudo, irmãos. E falou para mim ensinar a igreja a importância do Espírito Santo na vida de um cristão. E vendo os apóstolos, quando Jesus foi crucificado, todos ficaram acovardados, todos ficaram com medo. Mas até antes do Espírito Santo descer. Porque a partir do momento que vem o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desce e derrama sobre a carne, e eles ali são cheios do Espírito Santo de Deus, também ali vem um espírito de coragem, e eles já não são mais os mesmos, acovardados, pessoas amedrontadas, e agora eles já começam a pregar o Evangelho com mais ousadia e sem temor. E quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles eram chicoteados, mais orgulho eles tinham. Olha para você ver. Quando eles não tinham o Espírito Santo, eles estavam com medo e estavam escondidos. Eles estavam acovardados. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles não tinham mais medo. Aí eu entendi o porquê que o povo está com medo. É por falta do Espírito Santo de Deus. Essa mídia podre, esse governo podre, está amedrontando o povo de Deus. Está colocando medo no povo de Deus. E o povo de Deus está com medo até de vir para a igreja. Mas há em nós um espírito de coragem. E o Espírito de Deus vai descer sobre toda a carne aqui nesta noite. E não vai ter espírito de covardia, mas e sim espírito de coragem. E nós vamos enfrentar esse medo. Nós vamos vencer esse medo. Nós vamos botar para correr esse medo. Então, queridos, nesses próximos domingos, nós vamos falar aí sobre o Espírito Santo. Amém ou não amém? Então abre a tua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 1. E o versículo é o de número 2. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar, que invadia toda a terra.
E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Somente até aí. Queridos, a primeira vez que nós vamos ouvir falar na Bíblia Sagrada sobre o Espírito Santo, a primeira vez que ele é mencionado na Bíblia Sagrada, que ele é apresentado, e também as suas principais características, é no livro de Gênesis, capítulo 1 e no versículo 2, aonde vai falar que a terra, ela era sem forma e estava vazia, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E o que mais me chama a atenção, que uma das características aqui do Espírito Santo e do Espírito de Deus é que ele gosta de movimentar alguma coisa. Vejamos, o texto está dizendo que a terra era sem forma e ela era o quê? Vazia. E o Espírito de Deus pairava, movimentava sobre esta terra sem forma e vazia. Vejo que a primeira característica é que o Espírito Santo de Deus, ele gosta de quê? De movimentar. Entendo eu, irmãos, que antes de conhecermos a Jesus, antes de conhecermos a Deus, nós éramos sem forma, nós éramos vazios. E quando nos foi apresentado a Cristo, quando nós conhecemos a Jesus e levantamos a nossa mão, aceitamos a Cristo como Salvador, nós recebemos o Espírito de Deus sobre a nossa vida, e Ele começou a movimentar a nossa vida. E é por isso que eu vi aqui esse texto: a terra era sem forma e era vazia, e o Espírito de Deus começou a movimentar sobre as águas. E a sua vida também, irmãos, sem Deus, era sem forma, era vazia. E quando o Espírito de Deus começou a movimentar por ela, ela começou a ter criação, ela começou a ter sentido, ela começou a ter alegria, ela começou a ter movimento. Veja, irmãos, que a ciência, isso é ciência, diz que o nosso corpo, praticamente 70% a 80% é feito de quê? É feito de quê? Água. E o texto está dizendo que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus movimentava sobre o quê? Sobre o quê? Antes de nós conhecermos a Jesus, a gente não tinha forma e nós éramos, mas o Espírito de Deus começou a movimentar sobre a nossa, e nós começamos o quê? A ter formas. É assim que Deus faz. Tem gente que acha que não tem o Espírito Santo porque não fala línguas estranhas. Eu vou quebrar esse paradigma aqui hoje. A partir do momento que você levantou a tua mão, aceitou a Cristo como Salvador, você tem o Espírito Santo de Deus. Línguas estranhas é um dom. Você não precisa falar línguas estranhas para dizer que tem o Espírito Santo. Você pode sim ter o Espírito Santo sem falar línguas estranhas. Línguas estranhas são dons. Dons de línguas. Então aqui no texto nós vemos aqui algumas das características do Espírito Santo.
E ele já não fala só no Novo Testamento, quando ele desce sobre toda a carne. Lá no livro do profeta Joel vai falar quando ia acontecer no Novo Testamento, mas no Velho Testamento nós vamos ouvir falar muito também sobre o Espírito Santo. E a primeira vez que nós vamos ouvir sobre o Espírito Santo no Velho Testamento está no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 2. Onde ele estava pairando, irmãos, no vale da escuridão. Então a primeira característica do Espírito Santo é movimentar-se em alguma coisa. No Velho Testamento nós vemos que o Espírito Santo ele atuou na vida dos profetas. Ou você acha que Sansão era forte por natureza? Toda vez que a força descia em Sansão, dizia: e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Aí Sansão vinha a força. Quando Sansão perdeu a força, disse: o Espírito do Senhor saiu de... E ele não sabia. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi, o Espírito do Senhor veio sobre Saul, e o Espírito do Senhor estava sobre os profetas. Então o Espírito do Senhor descia sobre algum certo tipo de profeta ou pessoa para uma atuação de poder. Então no Velho Testamento nós vemos aqui algumas atuações do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, ele tem algumas funções. E são 3 funções de reverter algumas situações em nossas vidas que eu quero falar aqui nesta noite. 3 funções negativas em nossa vida espiritual. A primeira, tirar-nos da acomodação. O Espírito Santo ele desce sobre a vida de uma pessoa, primeiro, é para tirar nós da acomodação. Porque o ser humano, ele gosta de viver na zona de conforto. E o Espírito Santo, ele está na vida de uma pessoa para quê? Para tirar ela de acomodação. E para tirar da acomodação, irmãos, aqui nós vamos falar de 4 pilares da acomodação que ele quer tirar aqui nesta noite. Qual o primeiro pilar, pastor? Na acomodação da fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, irmãos. Olha só o que está dizendo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que o princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Tem crente que se acomoda tanto, irmão, se acomoda tanto. E Deus, ele quer despertar a fé que existe em mim e que existe em você. Tem gente que não quer mais acreditar em nada, porque ele está acomodado. Ele prefere pagar um profeta e acreditar na fé do outro do que ele próprio ter fé. Ele prefere vir à igreja e pedir oração de um pastor que não é errado, ou ficar na oração de um irmão na muleta que não é errado. A Bíblia diz que nós temos que orar um pelos outros, mas deixar de orar, que é a nossa função também, porque é difícil ter fé. Mas a Bíblia aqui está dizendo, irmãos, que o justo, ele vai viver pela fé. E nós estamos tão acomodados, que é mais fácil eu ficar vivendo da fé dos outros do que eu tentar viver da minha própria fé. E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você aqui nesta noite: não seja um mendigo espiritual. Viva da sua própria fé. Comece a acreditar em você mesmo. Comece a acreditar que você também tem autoridade para orar e falar com o Pai e o Pai te responder.
Comece a acreditar que você também é filho. E filho também tem condição de pedir ao pai. E o pai também gosta de abençoar o que é filho. Qual é o pai que não ama o filho? Qual é a mãe que não ama o filho? A gente vê sobre a questão do pródigo, irmãos. Por mais que o pródigo errou, por mais que o pródigo fez errado, o pai distribuiu igual. E quanto mais ele errou, vacilou, quando voltou e se arrependeu, ele abraçou, ele beijou, ele fez festa. Então, por mais que a gente erra, por mais que a gente vacila, desde que haja arrependimento, Deus está aqui para perdoar os nossos pecados. Então Deus quer que nos tirar da acomodação da fé, da falta de fé. Nós temos que trabalhar a nossa fé, irmãos. Porque o justo vai viver da fé. O justo vai viver pela fé. E nós não temos que ficar vivendo pela fé dos outros. Como eu vejo nos programas de televisão às vezes. Tem gente que quer viver pela fé de um guru, tem gente que quer viver pela fé de um pastor, tem gente que quer viver pela fé de um apóstolo. Não, irmãos, você vai viver pela sua própria fé. Você vai viver pela sua própria fé, porque você também é filho, e filho tem direito. Segundo pilar, a santificação. Deus quer te tirar dessa acomodação, irmãos. Tem gente que não quer se santificar mais. Tem gente que quer viver uma vida de qualquer maneira. E você quer entristecer o Espírito Santo? Dá mais lugar à carne do que ao Espírito. Queridos, a santificação é importante para a gente alegar o Espírito Santo de Deus. Olha o que está dizendo aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforçai-vos para viver em paz com todos e as pessoas em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas coisas me chamam a atenção aqui nesse texto. Primeiro, eu tenho que me esforçar em viver em paz com todos. Isso aqui é difícil. Porque tem tanta gente para tirar a paz da gente. É ou não é? E Paulo estava sabendo disso aqui. Olha o que ele está dizendo. Esforçai-vos para viver em paz com todos. Porque ele sabia que não era uma coisa muito fácil você viver em paz com as pessoas que estão ao seu redor. Porque conviver com pessoas, irmãos, é a coisa mais difícil que existe. Lidar com um ser humano não é fácil. Quando você vê a pessoa muito pouco, ela é a melhor pessoa do mundo. Mas passa a comer pelo menos 1 quilo de sal com ela, você vai começar a ver que não é tão bem assim quando você pensava que era. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, esforçai-vos para viver em paz com todos. Tem que haver um esforço da nossa parte, porque tem gente que não está tendo nem paciência mais, irmãos, para a gente ter paz. E eu já ensinei aqui que para a gente ter paz, a gente tem que abrir mão de um negocinho que muitas das vezes a gente não quer abrir. Quem lembra? Quem lembra? Para ter paz, nós temos que abrir mão da razão. Existem 2 tipos de situação. Se você quer ter paz, você tem que abrir mão da razão. Às vezes a gente pode até estar com a razão. E se você quer ficar com a razão, você não vai ter paz. Sabia disso? Porque você força, explica que está com a razão. Mas o que adianta você estar com a razão e viver brigado?
Às vezes, irmãos, é melhor abrir mão da razão e ter uma vida de paz do que ficar com a razão e ter uma vida de inferno. Sabia disso? Dá para você ver uma situação. Na padaria, que eu sempre compro ali no centro, ali, na Munhoz. Cheguei com a minha motinha, eu gosto da motoca. Aí, no lugar de estacionar, eu vi um camarada mexendo lá para estacionar. Aí eu vi que tinha um espaço maior lá na frente, e ele dando as ré dele lá, e eu vi um espaço para cá, dá para encostar. Encostei lá no canto, dava para ele lá para frente, dar ré, né? Dava para todo mundo. Eu cheguei, encostei lá. Aí eu fui lá comprar meu pão, meus negocinhos. Quando eu viro as costas, irmão, o camarada colocou o carro na minha motinha, irmão, encostou assim, mas chega ela emborcou assim para cair e deixou colado mesmo assim, arranhando mesmo. Aí ele entrou assim e ficou me encarando, não entendi porque que ele estava me encarando. E aí quando eu vi o negócio, subiu aquele ar quente que sobe na gente, né? Foi minha motinha. Aí quando eu vi aquilo, Jesus, eu vou ter que contar até 1000. Não é nem até 10. Que a gente ira, né? Mas a Bíblia diz que nós temos que irar, mas não podemos. Irai-vos, mas não. Não, mas eu simulei na minha mente tanta coisa, né? Tanta situação que eu simulei. E aí o dono da padaria é meu amigo e me conhece. Ô, pastor, aquela coisa. A pessoa, se eu danasse com ele lá, ixi, o pastor é bravo. A gente não tem direito nem de ficar bravo, né, irmão? Eu tive que abrir mão da minha razão. Respirei. Ele olhou e ele acho que ele estava caçando briga mesmo, viu? Corolão zero. Bobo foi ele que arranhou o Corolla dele todo. Vai gastar mais. Arrastou o mata-cachorro da moto, pegou lá no para-choque dele lá e deu uma relopada. E foi ele, não foi eu. Mas não falei nada, deixei pra lá. Respirei. Abri mão da razão, irmão. E fui com a minha paz. Eu tinha razão. Mas se eu fosse brigar com ele, ia dar problema, ia dar discussão, ia ficar feio, eu ia envergonhar o evangelho, ia dar aquela coisa. Irmão, eu preferia abrir mão da minha paz. Abrir mão da minha razão, quer dizer, para me ficar com a minha paz. Tem hora que a gente tem que fazer assim. Tem hora que a gente está com a razão, mas nós temos que abrir mão da razão para quê? Para a gente ir com paz. Aí fui para casa com paz. Aí minha esposa fritou 2 ovão, colocou lá no pão e eu comi, tomei aquele cafezão e dei um cheirão nela e nós ficamos de boa. Hoje que eu fui contar o episódio para ela. Aí eu falei para ela, como é que você dominou o assunto? Eu falei, eu bati nele na minha mente, briguei com ele, fiz um bocado de coisa, tudo na cabeça. Aí me aliviou. Irmão, simula na mente lá, lutando e aquela coisa, e dá aquela aliviada. Paz, irmão. Não tem dinheiro no mundo que paga a paz. Não tem dinheiro no mundo que vai pagar uma boa noite de sono. Sabia disso? Briga de trânsito é a coisa mais comum que está, que o povo está muito louco. Às vezes você está certo, você está direito aí na rua e tal, o cara está todo errado, nervoso e grita e xinga. Aí você vai querer usar a sua razão? Não, irmão. Perdão, irmão. Desculpa. O cara vai ficar desarmado. Ele sabe que está errado. Ele sabe. Mas você, perdão, desculpa. Ele vai desarmar. Você vai com a sua paz. E ele vai com a tribulação, a negatividade dele para lá. Você vai deixar aquela coisa ruim dele te afetar, estragar seu dia, se levar essa coisa negativa do trânsito para sua casa, levar esse ambiente negativo para sua casa. E se ele estiver armado? E se ele estiver armado? A sua razão vai dar em quê? Morte. Então, às vezes nós temos que abrir mão da nossa razão para a gente ter paz.
Então a Bíblia está dizendo aqui: esforçai-vos, para nós vivermos em paz com todos. E não é fácil, irmãos. Às vezes a gente tem que se esforçar. Esforçar dentro de casa. Porque tem hora que não dá para viver, irmão, mas nós temos que esforçar. Temos que esforçar no trabalho. A gente tem que esforçar. Tem hora que a gente agonia para falar um negócio. E a gente fala no espelho, fala para você mesmo, fala no vento, fala para o seu melhor amigo. Fala. Porque às vezes você falando, você libera aquela coisa ruim. Mas não fala para a pessoa. Fala. Tem um amigo confidencial, amigo. Não estou falando de gente ruim. Mas amigo de verdade, que te escuta. Eu já preguei essa mensagem aqui. Tem amigos. E um dos amigos que você tem que ter são amigos que te escutam de verdade. Aí você fala. Então a gente tem que se esforçar, irmão, para ter paz, tá? Se esforçando, o que é que está dizendo aqui o texto mais? Temos que nos santificar, purificar, santificar os nossos olhos, santificar a nossa carne, santificar os nossos desejos. Porque sem isso nós não vamos ver a Deus. A nossa missão aqui na terra, irmãos, não é ficar rico, não é viver só bem, porque isso aqui passa. Nós temos uma data de validade aqui na terra. Mas o céu e o inferno é uma eternidade. E nós vamos escolher aonde nós vamos passar a eternidade. Se é no céu ou se é no inferno. E aí, está dizendo, se eu não me esforçar em ter paz com os meus irmãos, se eu não me santificar, eu não vou ver o Senhor. Eu não vou ver a Deus. Já pensou? Então o Espírito Santo de Deus só habita em nós se nós nos santificarmos. Se a gente se abster do pecado, se a gente se abster das coisas ruins, se a gente se abster das coisas, das imoralidades sexuais. Sexo fora do casamento é pecado. Adultério é pecado. Pornografia é pecado. Tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus. E tudo isso é uma imoralidade. Tudo isso está fora da santificação. Idolatria é pecado. Feitiçaria é pecado. Mentira é pecado. Tem um monte de coisa, irmãos, que é pecado. Falar mal do irmão é pecado. Contenda é pecado. O que é contenda, irmãos? Colocar um contra o outro. É a coisa que mais Deus abomina. Então nós temos que fugir dessas coisas. Porque se nós não fugirmos disso aí, entristecemos o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós não vamos ver a Deus. Nós estamos aqui para escolher aonde nós vamos passar a eternidade. Se é no céu ou se é no inferno. E não tem esse negócio de ir para o inferno, depois a gente se arrepender lá e ir para o céu. Não, irmãos. Depois que morre, só temos dois lugares. Ou vamos para o inferno, ou vamos para o céu. E aqui é que nós temos que escolher. Porque a Bíblia diz que aonde há vida, há esperança. Nós só temos um destino, irmãos, quando nós estamos vivos. Quando nós estamos vivos, nós escolhemos para onde nós vamos passar a nossa eternidade. Terceiro, experiências espirituais. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente, na mesma imagem que o Senhor, que é Espírito. O apóstolo é fiel ao ministério. O Espírito Santo, Ele quer que nós tenhamos experiências espirituais. Muita gente aqui, se eu pedir para levantar a mão, já teve experiência espiritual. Seja ela qual for, irmãos.
Quem aqui já teve um sonho e esse sonho se realizou? Quem já teve? Olha para você ver. Ali é a irmã Márcia, a irmã Pequine, ali o Íris, você vê. Rapaz, eu tive um sonho e o sonho aconteceu. Isso é uma experiência espiritual. Quem aqui orou a Deus por uma cura, que a medicação não resolveu, o médico não deu conta, e essa pessoa, e você foi curado? Experiência espiritual. Isso só o Espírito Santo pode nos fornecer, irmãos. Eu já tive tanta experiência espiritual que eu não tenho nem condição de falar. E o Espírito Santo quer nos proporcionar isso a todo o momento da nossa caminhada, a todo momento da nossa vida. São essas experiências que Ele quer dar a mim, são essas experiências que Ele quer dar a você. E às vezes nós ficamos tão acomodados, que nós não queremos mais ter experiência nenhuma com o Senhor. Nós não queremos mais ter experiência espiritual nenhuma com Deus. E a nossa oração é aquela oração xoxa. Só querendo o bem material. Só querendo as coisas carnais. Só querendo as coisas da terra. Irmão, as coisas da terra Deus sabe que nós precisamos. Deus sabe que nós necessitamos. O que nós devemos vestir, o que nós devemos comer, Deus sabe. Mas o que nós necessitamos é o que nós precisamos, irmãos, que são as coisas do alto. Quando nós buscamos o reino do céu e a justiça, todas essas coisas nos serão acrescentado. Quais são essas coisas que eles estavam falando? O que nós precisamos comer, o que nós precisamos vestir, o que nós precisamos beber. Todas as nossas necessidades serão supridas no Senhor. Serão supridas no Senhor. Se a sua necessidade é saúde, Ele vai suprir. Se a sua necessidade é alimento, Ele vai suprir. Se a sua necessidade é uma vestimenta, Ele vai suprir. Fique tranquilo, meu filho. Mas o que Deus quer que você tenha aqui nesta noite são experiências que venham do alto, experiências que venham do céu. O Espírito Santo quer atuar na tua vida espiritual. E o quarto pilar que não pode faltar de jeito nenhum, irmãos, é o conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo o Senhor. Tão certo como nasce o sol, a sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Está dizendo, conheçamos e prossigamos. O texto não está dizendo, conheça o Senhor e paralisa por aí. Está dizendo, conheça e continue conhecendo. Conheça e continue conhecendo. Busque e continue buscando. Busque a Deus e continue buscando. Conheça e continue buscando. Conheça e continue conhecendo. Olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É bem simples assim. Não tem outra coisa. Tão certo como nasce o sol, o dia do Senhor virá. Querido, nós estamos vivendo um tempo, e estamos vivendo de qualquer forma, como se Jesus não fosse voltar. E o Espírito Santo está nos alertando aqui nesta noite. O Espírito Santo está nos dizendo aqui nesta noite, olha, Jesus está voltando. Jesus vai voltar, irmãos. E se Ele voltar hoje, você está preparado? Se Ele voltar amanhã, você está preparado? Como é que está a tua vida? Como é que está o seu conhecimento de Deus? Os domingos aqui são os dias que mais nós pregamos a palavra de Deus, de conhecimento, de estudo. É os dias que eu prego com profundidade na palavra de estudo. Então Deus está dizendo aqui para você, não falte nos domingos. É o dia que você conhece mais o Senhor aqui nesse lugar.
Quarta-feira é campanha, a gente traz um pregador, traz outro, mas o dia que você ouve o seu pastor, o dia que você escuta o teu pastor, o dia que a gente traz um estudo com mais profundidade sobre algum assunto determinado, são nos domingos, irmãos. E a palavra está dizendo aqui: conheçamos e prossigamos no conhecimento do Senhor, porque a sua vinda está próxima. Jesus está voltando. E é meu dever falar aqui nesse altar sobre a vinda dele. É meu dever falar aqui nesse altar sobre a volta de Cristo. É meu dever falar aqui nesse altar que nós temos que nos santificar, porque se a gente não se santificar, nós não vamos ver a Deus. É meu dever, irmãos, porque se eu não ensinar vocês isso aqui, vai ser cobrado de mim, porque a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. E eu estou aqui nesta noite te dizendo: olha, santificai-vos, porque sem isso vocês não vão ver o Senhor. O Espírito Santo está me incomodando a dizer aqui nesta noite que nós temos que buscar a Deus com conhecimento. Conheça. Comece a estudar a Bíblia. Pega um versículo de manhã, leia. Se você não tem tempo para ler de manhã, ou sua mente não aprende, faz o seguinte: eu vou te ensinar alguma coisa que vai te ajudar muito. Porque às vezes você não aprende lendo, mas você aprende ouvindo. Pega a Bíblia do Cid Moreira no YouTube, coloca pelo menos um capítulo por dia ou dois, ele falando, irmãos, narrando a história, pelo menos você ouvindo. Eu acredito que você vai aprender alguma coisa. Eu acredito. Acorda mais cedo. Porque eu não tenho tempo, irmãos, para ouvir a palavra. Pelo menos, acorda mais cedo. Se você trabalha 7h30, acorda 7. Acorda 30 minutos antes. Vai ouvir um hino. Vai ouvir a palavra pelo menos 20, 15 minutos. Mas separa um tempo para Deus. Separa um tempo para conhecer as coisas de Deus. Todos os dias. Eu acordo 5, 4h30, 5. Eu pego meu fonezinho de ouvido. Vou ouvir, vou estudar, vou preparar, vou orar, vou apresentar a igreja. Todos os dias, de segunda a segunda. Virou um hábito na minha vida. O senhor cansa, pastor? Não, só no dia que eu durmo meia-noite, mas geralmente eu durmo 10, 9, 9h30. Aí eu acordo esse horário bacana. Aí quando eu vou dormir 11h30, meia-noite, que às vezes eu estou mais extrapolado, cabeça girada demais, aí eu acordo meio cansado, mas eu acordo cedo. Mas geralmente, quando eu durmo 10, irmão, eu acordo 4h30, 5, descansado, aceso, bem o dia. O segredo é dormir mais cedo. É só dormir mais cedo, parar de dormir 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Dorme mais cedo para tu ver. Segundo um estudo científico, cada hora que você dorme antes da meia-noite equivale 2 horas de descanso. Se você dorme de 10 à meia-noite, você descansou 4 horas no seu corpo. Olha aí. Por que nossos avós antigamente, eles dormiam e acordavam 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, numa energia, num gás terrível, ia trabalhar no roçado? Quando dava 8 horas, 9 horas, já estavam dormindo, irmão. Acordavam numa energia terrível. Então nós temos que tirar um tempo para buscar o conhecimento da palavra, tirar um tempo para buscar o conhecimento de Deus, porque a Bíblia está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lá no livro de Oséias diz o quê? Que o meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Se você souber o que o conhecimento traz, irmãos, a libertação que traz para a vida das pessoas, o que tenho até hoje é através do conhecimento. E o que adquiri até hoje foi através de conhecimento. Conhecimento secular, conhecimento de todas as áreas. Foi o conhecimento, irmãos, que me libertou. E na minha vida espiritual foi através do conhecimento da palavra de Deus. Seminários, cursos. Então a gente não perde nunca por conhecer, por buscar conhecimento, por investir no conhecimento. Então o Espírito de Deus, aqui nesta noite, Ele quer nos tirar desta acomodação.
Não fique acomodado não, irmãos, de acordar e fazer só aquilo que te apraz, só aquilo que te deleita. Não. Conheça um pouco mais da palavra de Deus. Conheça mais um pouco das coisas do Senhor. Conheça mais um pouco daquilo que Deus tem para mim e para você. Porque nós estamos chegando num tempo, irmãos, que nós não vamos mais ter tempo de buscar o Senhor. Nós vamos querer buscar o Senhor. Nós vamos querer buscar o Senhor e nós não vamos ter condição. E a pandemia fez isso com a gente. E a gente ficou desesperado. Quem é de igreja? Ficamos desesperados. Quando fecharam as igrejas, não podia mais congregar, tinha que ser online. E estava aquele negócio, irmão, que loucura foi isso? Que desespero foi isso? Foi um desespero total. Já pensou se eles inventam outra coisa e falam, ó, igreja, esse negócio de reunião acabou. E para sempre. E eles conseguiram controlar, eles conseguiram, eles metem lei, metem coisa, metem. E a gente vai ter que obedecer, irmão. A massa obedece. E aí? E os países por aí que não pode? A gente aqui ainda pode. Mas a vontade deles é que não pode. Então vai chegar um tempo e nós temos que aproveitar, irmãos. Buscar, conhecer. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma pessoa que não está ligado com o espiritual e com o sagrado é uma pessoa vazia. Uma pessoa sem sentido, depressiva e uma pessoa que está fadada ao fracasso e à morte. Então essas são uma das características que o Espírito Santo nos fornece aqui nesta noite para nós sair desta acomodação, para que nós venhamos vencer as batalhas da vida. Amém ou não amém? Só quem crê fica de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Nós vamos